Fala galera, segundão, professora Poli da Hora na área. Antes de vocês me perguntarem, da Hora é meu sobrenome mesmo, tá? Não é zoeira, faz parte de uma família muito importante aqui em Brasília, os da Hora. Pra quem não segue a prof, dá aquela valorizada. Poli da Hora. Gente, várias musiquinhas gramaticais, sério, vocês vão encontrar lá, entendeu? Dicas. É uma pessoa que é multifacetada, então você precisa ajudar a prof. Vai que eu viralize, vire muito famosa, eu super divido os royalties com todos vocês. Ah, se eu divido. Ah, divido demais. Vamos lá, meus amores. Hoje a gente vai falar de norma culta, linguagem coloquial, sobre a nossa flor do laço, como já diria Olavo Bilac, a língua portuguesa. Vamos falar de coesão, elementos de coesão textual. São muitos assuntos aí que a gente vai compilar os 3 primeiros capítulos do livro de vocês aqui neste vídeo com os principais pontos, tá bom? Então, primeiro, galera, vamos pensar na nossa querida Flor do Lácio, a língua portuguesa. Se você não conhece este poema de Olavo Bilac, por favor, procure, tá bom? Flor do Lácio, a querida Flor do Lácio, língua portuguesa. Então, a gente tem que parar para pensar no seguinte: nós somos falantes, obviamente, e claro, precisamos entender que em cada contexto de discurso específico, a gente pode se pautar de formas diferentes de usar a língua portuguesa. Então, não é porque você está no ambiente acadêmico, tendo contato com o português padrão, que tem de estigmatizar as demais variantes linguísticas, não. Porque, gente, tudo em se tratando da língua compõe o ideário linguístico da nossa nação, do Brasil, ok? Então, hoje a gente vai falar assim, dessas questões básicas de língua portuguesa, mas vamos nos despir das vestimentas da exclusão linguística, ok? E vamos entender que em cada contexto específico a gente vai poder tranquilamente usar e respeitar as demais variações linguísticas, ok, meus amores? Então vamos começar aqui. Professora Poli da Hora, língua portuguesa, norma padrão e oralidade. Às vezes na sua prova também você pode encontrar como marcas de oralidade, tá? Então trouxe aqui alguns exemplos, a gente vai construir junto, só para vocês entenderem como é que funciona essa questão de adequação linguística. Bom, a gente tem norma padrão ou norma culta. Quando a gente fala de sociolinguística, a gente ainda tem uma diferençazinha básica entre elas, tá? Mas para vocês, a gente não precisa entrar no mérito, não. Vamos pensar em norma padrão, norma culta, pensando em formalidade, ok? E aí, oralidade, marcas de coloquialidade. Então, você tem que pensar formal e informal. Então, mesma coisa de que, gente? Coloquial, ok? E aí, a gente vai construir aqui alguns exemplos. O que acontece? A gramática normativa diz que a gente não pode começar a frase com o pronome oblíquo átono, não é verdade? Então, teoricamente, deveria ser como? Amo-te, meu bem. Amo-te, meu bem. Mas eu confesso para vocês que a linguagem formal parece que o amor é maior, né? Aí quando você vira e fala, te amo, meu bem, é informal, por quê? Segundo a gramática normativa, a gente não pode começar a frase com pronome oblíquo, comer, tecer, nos vos, ok? Uma outra questão, quando a gente tem marca de oralidade, ó, trouxe isso para, para, opa, para você, vírgula. Está bem? Eu trouxe isso para você, está bem? Gente, olha só, eu trouxe isso para você. Nós estamos vivendo uma sociedade cada vez mais rápida, em que a gente tem que passar mais informação em menos tempo. Então a gente acaba comendo fonemas que nós julgamos desnecessários para a comunicação acontecer. Então, na oralidade, na rapidez do dia a dia, a gente vira e fala o quê, ó? Trouxe isso pra. O que é o pra? É a contração do para, né? Pra você. E nós estamos falando de oralidade, tá? Porque na escrita, o você já virou o quê, gente? VC, ok?
Trouxe isso para você. E o está virou o quê? Tá bem? Show de bola? Olha só, uma outra questão que também é discrepante entre português padrão e marcas de coloquialidade. Ó, nós estamos bem? Estamos bem. Quero que nós saibamos o assunto. Vamos contrastar isso na oralidade. O que você usaria? A gente. Olha que interessante. No português padrão, nós temos um pronome reto, né? Mas a oralidade já está suplantando este pronome reto por um artigo a e um substantivo gente. É a pronominalização de outras estruturas, ok? Então, tá, a gente tá bem. Olha lá, marca de coloquialidade. Show de bola? Aqui, ó, quero que a gente saiba. Então, se você está escrevendo um texto português padrão, você não pode, né, usar o agente é extremamente coloquial. É marca de coloquialidade, tá bom? Espere, por favor. E o pobre do espere já virou o quê, gente? Pera aí. Pera aí. Entendeu? Então, o que acontece? As duas formas têm funcionalidade, têm reconhecimento, respeitam o processo comunicativo, e é aquilo que eu falei no início. A gente só precisa fazer distinção de contextos. Por quê, galera? Eu sou professora de português. A sociedade como um todo, em qualquer momento, espera que eu, o tempo inteiro, use o português padrão. Não faz o menor sentido eu estar na minha casa, com o meu esposo, e eu vir para ele falar, e falo: amo-te, quero-te. Nossa, gente, não tem função social, entendeu? Por mais que seja português padrão, a gente não tem determinadas funções sociais. Então, aquele contexto, já que é informal, se eu usar a marca de coloquialidade, ela vai atender muito mais ao meu objetivo discursivo. Entenderam? Por isso que, vamos parar para pensar, as bancas pedem para que vocês redijam textos dissertativo-argumentativos de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Por quê? Porque ela é segregacionista, a banca? Não, gente. Porque um texto técnico, científico, como a dissertação, tem que trazer a linguagem universal, porque está divulgando pensamentos científicos, sabe? Tá divulgando argumentos que nos levam à reflexão em prol de uma universalização. Então, a gente não pode, na linguagem universal científica, colocar os regionalismos, por exemplo, porque os regionalismos, eles não vão atender à minha necessidade discursiva de atingir uma gama maior de falantes, de interlocutores. Por isso que a gente precisa de um português padrão. Justamente é o nome para padronizar a linguagem em prol de uma universalização. Entenderam a lógica? E isso não pode ser motivo de a gente estigmatizar as outras variações linguísticas, tá bom? Mas sim, usar cada uma no seu contexto. Show de bola? Vamos pensar aqui, ó. Estrangeirismo e neologismo. Também temos aí, ó, capítulozinho 2 do seu livro. Estrangeirismo e neologismo. Palavras que vêm de fora, ok? E neologismo, palavras o quê? Inventadas. Mas nós não estamos falando de uma ciência exata. A língua portuguesa é orgânica. Ok? Então a gente não pode encaixotar. Prof, um neologismo nunca vai poder ser um estrangeirismo? Não, a gente pode ter a dança, né, das estruturas. Por quê, galera? Vamos pensar. Estrangeirismo é o que vem o quê? De fora. Então vamos pensar aí ó, em alguns estrangeirismos, né? Quando você vê, por exemplo, a palestra dos coaches, aí eles vêm com como é que fala? É, brainstorm, né? Brainstorm. Um brainstorm.
Quando eles falam, por exemplo, meus smartphones. Smartphones. Ok? Tudo isso tá vindo de fora. A gente tem aqui um tal do mindset. Mindset, né? Mindset, o brainstorm, smartphones. Gente, aí a questão é, alguns estrangeirismos, eles foram aportuguesados, tá? Eles chegaram aqui como palavras estrangeiras, mas a gente tem um processo de aportuguesamento. Ou seja, algumas palavras estrangeiras, elas já foram incorporadas ao nosso léxico. Para você saber se a palavra está ou não no nosso léxico, é só você consultar o VOLP, que é o vocabulário oficial da língua portuguesa. Beleza? Então, vamos lá. O que sofreu aportuguesamento? Aqui, ó. O to delete, né? Que virou o verbo deletar. Deletar. A gente tem o garçom, do francês garçon. A gente tem o abajur, sabe? A gente tem N palavras que já foram o quê? Incorporadas ao nosso léxico, tá? Agora, neologismo pensa muito em fins literários. Fins literários. Fins expressivos. É uma palavra nova, mas quando eu falo nova, não é porque ela tá lá no Volpe, não, tá? Ela é nova para fins literários. O poeta, ele, né, o literato, ele pensou em uma nova palavra justamente para fins expressivos. Então tem um texto muito interessante que traz o verbo mamadeirar. Depois procurem. A gente não tem esse verbo, mas aí o autor deste texto foi lá e inventou o verbo mamadeirar. A gente não tem, por exemplo, mamadeira. Tem Manuel Bandeira no poema Te Adoro, Teodora. O nome do poema é neologismo e ele fala assim: beijo pouco, falo menos ainda, mas invento palavras que traduzem a ternura mais profunda e mais cotidiana. Inventei, por exemplo, o verbo te adorar. Te adorar. Te adoro, Teodora. Te adoro, Teodora. Olha que interessante, gente. E aqui eu quero falar da relação de simbiose para vocês. Por quê? A gente tem o to delete, que é apagar em inglês, e a gente pega o sufixo do Brasil, formador de verbos, e enfia. E aí a gente fica o quê? Deletar. To tweet, tweetar. Aqui, tá vendo? Tweetar, deletar. E aí aqui a gente tem a relação de simbiose. Por quê? Porque o to delete é o estrangeirismo. E a partir do momento que você coloca o sufixo "ar", que não está no nosso dicionário, neologismo. Neologismo formado por quê, gente? Aí a gente tem essa relação de simbiose. O aportuguesamento de uma palavra estrangeira com a adição de um sufixo formador de verbos da língua portuguesa. Sabe? Então você tem aqui uma relação de simbiose entre neologismo, aportuguesamento e estrangeirismo. Muito incrível, né? Isso só demonstra que a língua é o quê, gente? Orgânica. Ela é orgânica. Ela é passível de quê? De mudança o tempo inteiro. Show de bola? Bom, agora vamos para a coesão textual. Aqui você precisa parar mesmo, relaxar. Deixa eu ver se eu consigo deixar essa câmera um pouquinho. Assim mesmo. Opa, opa, opa. Está cortando aí, mas fazendo os testes. Vou alternando assim, tá? Quando precisar, eu tiro da câmera para vocês verem. Bom, e aí, claro, o objetivo maior dentro de um processo comunicativo é eu estabelecer uma coesão. O que é coesão? Pensa em costura. Costura, você costura ali uma parte de um tecido ao outro para você compor o produto final. É a mesma coisa. A gente vai pegando ali orações, unindo a outras orações para poder formar os nossos períodos, os nossos parágrafos e, por fim, o nosso texto. E a gente precisa de elementos de coesão textual para que este elo ele fique incrível para que o meu interlocutor possa me compreender. Não é verdade?
Então, quem traz tudo isso bem bonitinho na gramática é coesão. E aí a gente tem coesão referencial, a gente tem coesão lexical e coesão sequencial. Vamos entender a importância de cada uma delas para o seu texto, tá bom? Primeiro, quando você fala em coesão, vou voltar aqui, voltar. Opa, opa, opa. Aqui, ó. Quando você fala em coesão, o que é coesão textual? Você tá, lembra? Unindo de forma pragmática o seu texto, de modo que fique tudo muito claro para o interlocutor. Né? Imagina se a gente fosse tentar se comunicar sem coesão. As palavras iam ficar esparsas, né? Professor, o aluno chegou 15 horas. Não, o professor e o aluno chegaram às 15 horas. Aí você organiza bonitinho a sua frase, evitando repetição, né? E aí seu texto vai ficar limpo e incrível, completamente bonitinho para o seu interlocutor entender. Então vamos pensar na primeira. Quando eu falo em coesão referencial, eu tô falando, gente, aqui ó, anotem, tô falando em pronomes que vão funcionar como recursos de coesão textual. Eu estou falando em advérbios, ok? Principalmente os pronomes. Olha só, por exemplo, eu falo: meu pai chegou, meu pai me deu um presente. Meu pai chegou, meu pai. Meu pai chegou e ele. Aí o ele é um pronome que está fazendo referência a quem? Ao meu pai. Quando eu falo em referência, coesão referencial, a gente pede ajuda dos pronomes, dos advérbios, justamente para poder dar o help. Ou seja, quando eu uso um pronome ou um advérbio, aí vem a banca perguntar qual é o termo referente deles, ou seja, quem ele está substituindo. Se ele estiver substituindo algo que foi dito lá atrás, então ele é um elemento anafórico de coesão textual. Agora, se ele fizer referência a algo, né, que ainda vai ser dito, então ele é um recurso catafórico de coesão textual. É isso que é anáfora e catáfora. Então, o anafórico faz referência ao que está o quê? Atrás. Então, o referente está lá atrás. E o catafórico, ele antecipa, né? Por quê? Porque o referente está lá na frente. Vou pegar aqui uns exemplos? Bora lá, ó. A modernidade presenteou a sociedade com inteligências artificiais. Aí eu quero colocar um pronome relativo aqui, ó. Para eu não repetir inteligências artificiais, tá vendo? Eu coloco o pronome relativo às quais. Senão o meu texto ia ficar repetitivo, já pensou? A modernidade presenteou a sociedade com inteligências artificiais. As inteligências artificiais substituem gradativamente o trabalho humano. Não rola. E aí eu uso quem? O pronome relativo às quais, para fazer referência. Eu te pergunto, anafórica ou catafórica? Opa, prof, ele está fazendo referência ao que está antes, então é anafórico. Agora aqui embaixo, vamos pegar aqui a câmera e botar lá em cima agora. Opa. Aí. Agora, catafórico. Vamos lá. É desafiador lidar com isto. É desafiador lidar com isto. 2 pontos. Com isto, ó, é com este novo desafio. É desafiador lidar com este novo, ficou repetido, né? Com este novo problema. A prof estando coesão e colocando coesão na frase. Então vamos lá. E o este, que é o que importa? Ele tá fazendo referência a quem, gente? Ao problema. Tá vendo? Ao termo que tá à frente, que é inteligência artificial. Ok? Se ele tá fazendo referência ao que está depois, então ele vai ser catafórico. Entenderam a lógica? Então vamos lá, meus amores. Anafórico para trás, catafórico para frente. Aí eu tenho coesão lexical. Aqui, quando eu falo em léxico, eu estou falando em palavras, tá? Palavras. Ou seja, eu vou usar palavras para poder fazer que o meu texto não fique repetido. Sabe quando você pega o tema de uma redação e aí a professora de redação pede para você pegar as palavras núcleo, as palavras principais e escrever sinônimos? Aí você tem lá o homem, indivíduo, aí você tem sociedade, o povo, né? Você tem Brasil, a pátria, a nação, o governo, aí sabe? Quando você pega e substitui, então aí eu não tô falando de pronome, eu não tô falando de advérbio, eu tô falando de léxico. É uma palavra que está sendo usada para substituir
a outra. Então, ali, por exemplo, ó, Dilma Rousseff será liderança no Banco do BRICS. Aí você pode usar um outro substantivo que faça alusão a Dilma Rousseff, ok? Para poder não repetir o nome dela. O que que ela já foi? Você pode colocar aqui, ó, a ex-presidente. A ex-presidente tomou posse na última sexta-feira. Olha que interessante. À medida que o rio, aqui ó, minha palavra principal, se afunila entre os paredões cada vez mais verticais, imagina, o rio vai ganhando velocidade e companhia de uma espuma branca originada pelo choque violento do rio contra as pedras. Não, eu quero sinônimos. Bora lá? Então, o rio, coloca aí a água, o fluxo, a correnteza. Então, você tem N possibilidades por sinonímia de fazer essa substituição. Então, vamos pegar aqui, ó, a correnteza ou fluxo vai ganhando velocidade e companhia de uma espuma branca originada pelo choque violento vamos colocar, da água. Tá vendo? Todas as estruturas que pertencem ao campo semântico de rio nesse contexto, para você evitar essa repetição. Por último, aqui outro exemplo, ó. Juscelino Kubitschek, você pode pegar as iniciais por repetição, né? Então ali, ó, Juscelino Kubitschek, desde que obviamente as iniciais sejam difundidas socialmente, todo mundo conheça. Então, Juscelino esteve nos Estados Unidos recentemente. JK, tá vendo, ó? Ou então presidente, enfim. Então você tem N possibilidades por coesão lexical. Lembra a substituição de uma palavra por outra, tá? E aí a gente tem a coesão sequencial, ou perdão, ainda por elipse, daqui a pouco sequencial, tá? Gente, pensa no sujeito elíptico, sujeito oculto. Quando eu falo assim, amo você. Quem amo você? Eu. Mas o eu não tá lá. Então o meu sujeito está oculto. Mas qual é o nome dele também? Elíptico. Porque o sujeito elíptico é em homenagem a uma figura de linguagem a que a gente chama de elipse, que é a omissão de um termo facilmente subentendido. Olha que interessante. Quando eu falo amo você, eu facilmente subentendo, e meu interlocutor também, que eu tenho um pronome aí reto de primeira pessoa do singular, eu. Beleza? E aí a coesão por elipse é exatamente isso. Ó. Em vez de eu falar meu pai chegou e ele me trouxe um presente, meu pai chegou e me trouxe um presente. Olha lá, na segunda oração eu deixo esse jeito oculto. Bora lá, ó. As indústrias não querem abrir mão de suas vantagens, isto é, não querem abdicar dos lucros altos. Quem não querem? As indústrias. Só que o que eu fiz aqui? Eu omiti. Beleza? Isso é coesão por elipse. E por fim, eu trouxe aqui umas para vocês, ó, que é a coesão sequencial. Você está escrevendo um texto, vamos pensar na sua dissertação, o que que os professores de redação recomendam, tá? Apesar de que o Sebrae está com um pouco de bronca, de excesso de conectivo. Ele está com um pouco de bronca. Ele tem emitido umas notas assim, pensando, né? Meu Deus, o menino só tem 30 linhas para escrever. Se toda linha, né? Se todo ponto final ele começar com conectivo, né? Ponto final. Dessa forma, ponto final. Sendo assim, ponto final. Nesse íntere, ponto final. Nessa perspectiva, ponto final. Ademais, gente, ele tá com um pouco de bronca, tá? É uma mudança que está acontecendo aos poucos, mas a maioria dos professores de redação, a maioria é uníssona em dizer que depois do ponto final, conectivo sequencial. Porque o conectivo sequencial, olha, o nome já diz, ó, ele vai dar sequência ao que você já disse o quê? Antes. E aí eu quero dizer mais uma coisa para vocês. Eu tenho o este, pronome demonstrativo, ó, este, e eu tenho o esse. Não é verdade? Lá em coesão, por referência, o este, ele é catafórico. O este é a família dele. Então, por exemplo, eu falo assim, ó, eu não vou trabalhar por este motivo. Dois pontos. Estou doente. Então, o este ele é catafórico. E o esse é anafórico. Ou seja, não vou trabalhar, estou doente. E não vou trabalhar por esse motivo. Tá vendo? Ele é anafórico. Eu não sei se vocês percebem, mas os conectivos sequenciais, eles têm o esse como núcleo. Tá vendo? Diante desse sentido, né? Nesse contexto,
Tá vendo, ó? Diante desse cenário, olha esse lá embutido. Por quê? Se ele é anafórico, ele tá dando sequência. Tá vendo? Ele tá dando sequência ao que você já disse o quê? Ao que você disse lá atrás. Entenderam a lógica? E aí eu trouxe alguns para vocês, ó. Você pega, depois dá o print, ó. Prioridade. Você tá lá no D1, principalmente, primordialmente, mormente, em primeiro lugar, em primeiro plano, antes de mais nada. Aí você tem, ó, odiernamente, nesse ato, nessa lacuna temporal, não raro, ao mesmo tempo, de conformidade, para você poder introduzir o seu repertório sociocultural. Opa! Introduzir seu repertório sociocultural, de acordo com Djamila Ribeiro, olha lá, ó, conforme, em conformidade com o filme, segundo, sob o mesmo ponto de vista, como, assim como, com base nisso, nesse viés, tá vendo? Para poder introduzir o seu repertório sociocultural. Gente, e aí cada conectivo sequencial vai funcionar como operador argumentativo em determinadas partes do seu texto. Olha que interessante. Caramba, prof. Então, lá no final, condição hipotética, se tais medidas forem implementadas, tá vendo? As relações familiares podem vir a tananã, taranã, tá vendo? Todas hipóteses. Então, são vários conectivos que vão dar sequência e deixar o seu texto bem emaranhado, bem bonitinho, ali coeso, ou seja, costurado. Certeza, ênfase, indubitavelmente, certamente, são ótimos para poder fomentar a sua argumentação, sabe? Olá, em suma, em síntese, sabe? Portanto, ó, o em síntese, o em suma, são ótimos para vocês terminarem a conclusão das redações do PAS, do vestibular da UNB, por exemplo. Por quê? Os temas são reflexivos, sabe? Então, quando é reflexivo, é de retomada. Para você retomar, você sintetiza e conclui. Então, em síntese, em suma, em resumo, tá? Agora, lá na proposta de intervenção do Enem, aí você arrasa. Portanto, então, logo, né? Por conseguinte, cabe ao Estado, cabe ao governo, beleza? E aí, gente, cadê? E aí a gente faz um praticando aqui. Vamos fazer um praticando para a gente terminar a aula? Bom, a gente vai pegar conectivos sequenciais, tá? Dei algumas opções e você vai, de acordo com a atribuição semântica, colocar lá. Bom, primeiro, você vai completar as lacunas com um dos conectivos entre parênteses, de modo que se estabeleçam relações lógicas, discursivas, coerentes entre eles. Então, olha lá. A emissão de gases poluentes aumentou significativamente nos últimos anos. Aí a lacuna que a gente vai usar para preencher. Especialistas alertam para a necessidade de medidas emergenciais para conter o avanço das mudanças climáticas. Aí o que você colocaria? O porém de oposição? O por isso de conclusão? Ou o visto que de explicação? O que cabe lá? Bora lá, de novo. A emissão de gases poluentes aumentou significativamente nos últimos anos. Especialistas alertam para a necessidade de medidas, ok? Aumentou, então a gente pode chegar a uma conclusão de que os especialistas vão alertar. Gente, então olha só. A partir do fato de eu saber que a emissão de gases poluentes aumentou significativamente, eu chego à conclusão, tá vendo? Ó? Por isso, especialistas alertam. É essa a conclusão. Por isso, então, tá vendo? Então, por isso, coloquem aí, ó. Por isso, os especialistas alertam para a necessidade de medidas emergenciais. 2. A pesquisa revelou que a taxa de evasão escolar cresceu nas regiões periféricas. Aí outra ideia. Ficam evidentes os impactos da desigualdade socioeconômica sobre o acesso à educação. Gente, tá seguindo o fluxo, né? Então você não vai usar nem o primeiramente, nem o todavia. Tá seguindo o fluxo. Então, ó, a pesquisa revelou que a taxa de evasão escolar cresceu. Desse modo, ó lá, desse modo, ficam evidentes os impactos da desigualdade social, socioeconômica sobre o acesso à educação. 3. O relatório mostra que a qualidade da água do rio piorou neste semestre. Aí o outro.
a presença de resíduos industriais foi identificada. Então, a qualidade da água piorou e também aconteceu outra coisa. Foi identificar trecho, tá vendo? Resíduos industriais foram identificados. Então, aconteceu uma coisa, aconteceu outra. Soma, além disso, ok? E por último, o desmatamento acelerou nas últimas décadas. Aí vem, diversas espécies endêmicas passaram a figurar na lista de risco de extinção. O desmatamento acelerou. E aí, relação de causa e consequência. O desmatamento acelerar é a causa. E qual é a consequência? A consequência do desmatamento acelerar? Olha lá, as espécies endêmicas entraram na lista de risco de extinção. O que mais traz ali, ó, é a expressão com efeito, que vai introduzir a consequência. Beleza, meus amores? Foi um prazer, na verdade será um prazer. Vejo vocês no próximo bloco. Tchau, tchau.